Olá! Olha só, hoje a gente vai entrar num debate, um debate intelectual bem intenso, sabe? Que tá rolando forte em alguns cantos da internet. É sobre uma crítica, e que crítica, hein? Uma crítica radical à democracia moderna. A gente vai tentar desvendar aqui as ideias de pensadores como Moldbug e também a briga de ideias, né? O embate crítico entre o Adam Gurry e o Ryan Deal. É o tipo de discussão que, bom, força a gente a repensar os fundamentos de tudo que a gente entende por governo. E para começar, essa frase ela já diz tudo, né? Dá o tom da conversa. Tem uma urgência nela, um pessimismo que, nossa, alimenta o debate inteiro. A sensação que fica é que o sistema de hoje não é que ele só tem problemas, não. É que ele tá numa espiral, sabe? Caindo, caindo e sem sinal de que vai parar. Ok, beleza, mas de onde vem essa visão tão pessimista? Bom, a raiz disso tudo está numa corrente de pensamento com um nome bem específico, neorreacionarismo. E olha, a proposta deles é basicamente virar de cabeça para baixo tudo o que a gente acha que sabe sobre o que a democracia é e o que ela faz. Então, o ponto central é o seguinte: para essa linha de pensamento, a democracia não é um sistema que, com o tempo ele se conserta, ele se ajusta. Não, muito pelo contrário. Eles defendem que é o sistema que, pela sua própria natureza, pelo seu design, vai se distanciando cada vez mais da realidade. É uma deterioração que não para. Vamos tentar entender direitinho por que eles pensam uma coisa dessas. E o diagnóstico que eles fazem do problema é bem direto ao ponto. A democracia, na visão deles, funciona como um circuito fechado. Basicamente, um sistema que se fechou em si mesmo e não recebe mais nenhum tipo de retorno, de feedback, sabe, do mundo real. E o que é mais interessante aqui é justamente esse contraste. Pensa só, de um lado a gente tem a visão mais clássica, né, que a democracia é um processo de descoberta, que ela vai aprendendo com a realidade. Mas do outro lado vem essa visão neo-reacionária que diz, não, não é nada disso. A democracia virou um sistema que primeiro cria a opinião pública e só depois ele responde a essa mesma opinião que ele criou. É um ciclo, sabe, que se retroalimenta e acaba se isolando completamente do que está acontecendo de verdade. E esse tal mecanismo de circuito fechado, ele tem até um nome bem específico, a catedral. Esse é o termo que eles usam para descrever todo aquele complexo de instituições, sabe? A mídia, as universidades, o próprio governo, que juntos acabam moldando o que todo mundo pensa, o discurso público. A função da catedral, então, seria garantir que o sistema só ouça a si mesmo e ignore completamente a realidade que está do lado de fora. E qual é o resultado disso tudo? Segundo essa teoria, é o que eles chamam de mecanismo de catraca. Já viu uma catraca de ferramenta? Ela só gira para um lado, não volta. A ideia é a mesma. O sistema só se move numa única direção, para cada vez mais longe da realidade. E olha, a linguagem que a fonte usa para descrever o efeito disso é pesada, hein? Eles chamam de produção de insanidade coletiva. Tá, beleza. O diagnóstico é bem sombrio. Mas e aí? Tem alguma saída? Eles propõem alguma solução? Sim, propõem. E a ideia central é justamente essa: quebrar esse circuito fechado de uma vez por todas, forçar o governo a se reconectar com o mundo real. Essa proposta também tem um nome: neocameralismo. E a ideia é a seguinte: um modelo de governo que, bom, basicamente ignora a opinião popular, ignora a ideologia e se baseia só em uma coisa: desempenho, resultados concretos. O objetivo final é forçar o sistema a responder a feedbacks que funcionam, que são reais. E como é que isso funcionaria na prática? É um plano de 3 passos, bem direto. Primeiro passo, desconectar o governo da tal da voz, ou seja, da opinião pública. Segundo passo, reconectar o governo ao desempenho real com base em métricas objetivas. E o terceiro, e talvez mais importante, habilitar um tipo totalmente novo de feedback que eles dão o nome de saída. E aqui está o pulo do gato para entender o que é essa saída. Pensa na lógica de um consumidor, no nosso dia a dia. Se um produto é ruim, o que a gente faz? Simplesmente para de comprar. É o feedback mais puro, mais direto que pode existir. Não tem a contaminação da catedral no meio. A grande sacada da proposta é justamente aplicar essa lógica de mercado ao governo. Até aqui, parece que tudo se encaixa dentro da lógica deles, né? Só que é exatamente neste ponto que a teoria bate no muro. Porque a transição, sair do sistema atual para esse novo, revela um dilema gigantesco, quase um paradoxo, na verdade. E a pergunta que desmonta o argumento levantada pelo crítico Adam Gurry é essa aqui. Se a sua premissa é que o sistema de hoje nos cega, nos impede de descobrir a verdade, como é que você vai descobrir o caminho para sair dele se você ainda está preso dentro dele? É um beco sem saída lógico, um nó que não desata.
O ponto do Guri é o seguinte: para sair desse sistema, você precisaria de um plano pronto, um projeto, um salto de fé que vem de cima para baixo, ou seja, um ato tecnocrático. E aí tá a ironia. Isso vai totalmente contra a filosofia deles, que critica exatamente esse tipo de planejamento central e diz que valoriza a descoberta orgânica que vem de baixo. É uma contradição bem no centro do argumento. Isso tudo acaba deixando a gente numa posição, como dizer, bem desconfortável. É como estar numa encruzilhada onde os dois caminhos parecem levar para o abismo. Nenhum dos dois parece possível. Pensa bem. De um lado, a ideia de que continuar como está é insustentável. O sistema só vai piorar. Mas do outro lado, tem a crítica certeira do Gurry. Pular para um sistema completamente novo, que ninguém sabe como funciona, é um erro de planejamento. Uma aposta cega no escuro. E a metáfora que a fonte usa para isso é simplesmente perfeita. Imagina que a gente está num trem, e esse trem está indo sem freio em direção à insanidade completa. Ficar no trem é desastre garantido, mas e pular do trem em movimento? É um risco absurdo, um salto para o desconhecido. E aí, o que se faz numa situação dessas? E o que torna essa escolha tão paralisante é a convicção de que o sistema de hoje simplesmente não consegue mais se consertar. Ele perdeu essa capacidade. Sob o comando da catedral, esse distanciamento da realidade virou tipo uma doença crônica, sabe? Que não tem mais cura vinda de dentro do próprio sistema. E é assim que a gente chega na pergunta final, a pergunta que resume todo o dilema. Como é que se conserta um sistema que, por sua própria natureza, impede qualquer tipo de correção? Essa é a questão que fica no ar, bem no centro desse debate radical sobre o futuro dos governos. Uma reflexão para a gente levar. Valeu por acompanhar essa análise até aqui.